Tá ótimo. Joia. Então, gente, boa noite. Sou Wesley Figueiredo. A gente vai falar um pouquinho hoje, um pouquinho demais aqui, pronto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 10 do tratado, a surdez neurosensorial de origem infecciosa. Antes de tudo, aqui na aula, já vamos começar com um alerta. Por quê? Esse capítulo ele vai falar sobre 13 doenças. Pode parecer pouco, mas é muito. E nem ele mesmo consegue se aprofundar em cada uma delas. A gente tem que considerar também que ele vai discutir muitas delas em outras partes. Então, feita essa meia-culpa, vamos começar com a aula. A perda auditiva afeta 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. E uma das formas, que são várias, né? Uma das formas de classificá-la pode ser entre perda auditiva congênita e adquirida. Das perdas auditivas congênitas, pelo menos 30% são infecciosas. E sabendo que elas são infecciosas, a gente tem que lembrar do mnemônico TORCHES, que dessa vez foi atualizado com a letra Z, porque o Zika vírus também entrou no cenário. A fisiopatologia geral das perdas auditivas infecciosas, ela foi feita nesse diagrama, nessa imagem, e apresentada no tratado. É uma imagem para consulta, eu não vou me ater profundamente nela, mas só pincelando, por exemplo, aqui fala que a sífilis, ela causa dano direto pela invasão perilinfática da bactéria. Ao passo que não se sabe ainda, por exemplo, os mecanismos exatos da toxoplasmose e nem do HIV, e que a rubéola tem uma predileção pelo órgão de corte. Então, salva para consulta, vê com calma, é um resumo de parte da aula. A primeira doença a ser discutida aqui é a citomegalovirose, causada pelo citomegalovírus, que é um membro da família Herpes viridae. Por ser membro dessa família, necessariamente é um vírus de DNA fita dupla, uma questão recorrente em provas. E o seu nome, herpes, ele vem do grego, que significa rastejar. Então, os membros dessa família, que a gente vai discutir também um pouquinho mais ao longo da aula, eles têm a habilidade, entre aspas, de rastejar pela pele, causando aquelas lesões de padrão migratório, bastante curiosas, e pelo sistema nervoso, fazendo as neuropatias, a latência e reativação. Então, todos os membros dessa família são de DNA fita dupla. O citomegalovírus, ele é importante para começar essa aula porque ele é a primeira causa de perda auditiva infecciosa em todo o mundo, com porcentagens que variam de 0,2 a 6,1% dos nascidos vivos. Sua transmissão, ela pode ser horizontal ou vertical, e se estima que pelo menos 86% das mulheres em idade reprodutiva já tiveram contato, são soropositivas para esse vírus. Quando acontece uma primo-infecção durante a gravidez e essa primo-infecção está mais próxima do parto, aumenta-se a chance de transmitir para o bebê. Ao passo que quando essa primo-infecção acontece lá no começo da gestação, próximo da concepção, a chance de transmissão vertical é menor. Entretanto, se essa transmissão acontecer no primeiro trimestre, mesmo com taxa baixa de probabilidade, as consequências são muito mais nefastas e devastadoras, visto que é uma fase de organogênese e a síndrome congênita da citomegalovirose acaba sendo muito mais deletéria. O quadro clínico, vamos dar 2 passos para trás. Primeiro de tudo, 80% dos neonatos são assintomáticos, mas dentre aqueles 20% que nascem com a síndrome e têm sintomas, os sintomas e sinais mais característicos são o raste cutâneo, o aumento do fígado do baço, alterações crânioencefálicas, ceratite e catarata. Mas veja, mesmo na criança que não tem sintoma nenhum, voltando para aqueles 80%, até 27 pode apresentar uma perda auditiva tardia ao longo da vida. E naqueles que já nascem com perda auditiva, essa perda auditiva pode progredir. Então, um dos marcos importantes na autologia da citomegalovirose é a taxa de progressão. É uma doença imprevisível para cada indivíduo. Então, uma perda que era unilateral pode virar bilateral. Uma perda que era leve a moderada pode se tornar severa a profunda. O diagnóstico, aqui nesse contexto, tem duas frentes, a materna
e a fetal. Focando aqui ainda na materna, contém uma soroconversão do IgM específico, a gente faz o diagnóstico, ou quando a gente tem a quadruplicação do IgG específico, um período ali de 1 mês a 1 mês e meio. Porém, quando resta ainda uma dúvida sorológica, a gente pode recorrer ao teste de avidez, que quanto mais baixa a avidez, mais recente a infecção e maior a probabilidade de transmissão vertical. A gente parte para o diagnóstico fetal quando a gestante já tem um diagnóstico confirmado de citomegalovirose ou provável através de exames de imagem, no caso, o ultrassom. Ela vai para o pré-natal de alto risco e, indicada a amniocentese, faz a pesquisa do material genético viral no líquido. O diagnóstico ele pode ser ainda pós-natal, porém, a coleta da saliva, urina ou do sangue para pesquisar o material do vírus tem que ser feita em até 3 semanas, porque após esse período, o material coletado dali para frente não dá para distinguir se é uma infecção adquirida ou se é uma infecção congênita. O teste do pezinho ele pode ser utilizado de maneira retroativa para pesquisar o material genético do vírus, com boa sensibilidade e uma boa especificidade. O tratado, então, após falado isso, ele lança uma tomografia com achados característicos da citomegalovirose congênita, que são justamente um discreto aumento dos ventrículos, aqui no caso os ventrículos laterais, e suas calcificações características. Então, marcos importantes nos exames de imagem. Para pensar no tratamento da citomegalovirose, a gente vai dividir em 3 chaves. Falando em Copa do Mundo, vamos dividir em 3 chaves. Os sintomáticos que têm risco de morte, aqueles com sintomas que não têm risco de morte, aqueles recém-nascidos que não têm sintoma nenhum geral, mas têm perda auditiva, perdeu o teste da orelhinha, e tem um diagnóstico precoce, ou seja, antes das 3 semanas de vida se concluírem. Nas 2 primeiras chaves, a gente vai fazer o tratamento, no mínimo, do valdenciclovir até 6 meses, via oral. O que difere a primeira chave, que tem risco de morte, para a segunda, é que na primeira a gente faz uma ponte com ganciclovir endovenoso, até a criança ter condições de fazer a ingesta do antiviral por via oral. Já na terceira e última chave, o tratamento ele é individualizado, junto com o infectologista, porque o tratamento ele pode reduzir a chance de evoluir com perda auditiva congênita tardia. Então, cada caso deve ser individualizado. Com relação aos miligramas das doses, tem essa tabelinha. O valganciclovir é 16 miligramas quilo por dose e o ganciclovir é 6 miligramas quilo por dose. Ambas, embora um seja venosa e outro seja oral, ambos, o intervalo de dose é de 12 em 12 horas. O PCR semanal, no recém-nascido com citomegalovirose, medindo a carga, pode também ser um fator de prognóstico e de eficiência do tratamento. Uma vez feito o diagnóstico, esse menor ele tem que ser no mínimo, tá? No mínimo do mínimo, acompanhado audiometricamente até os 6 anos, mas também tem acompanhamento multiprofissional, com oftalmologista, terapeuta ocupacional, dependendo de cada caso. Ainda a Sociedade Paulista de Pediatria, ela fez uma tabela bem resumida da síndrome clínica, das drogas que a gente discutiu no slide anterior, do período de tratamento e uma informação nova que não estava no tratado, mas que é justamente a forma de monitorizar o tratamento e os efeitos colaterais possíveis e sugerindo ainda uma medida. Caso a criança apresente um efeito adverso das drogas, você pode reduzir a dose, mas nunca sozinho, sempre em parceria com o infectologista e o pediatra. Para pensar na prevenção, a gente tem que lembrar da cadeia de eventos. Os principais transmissores são as crianças. Então, embora elas sejam muitas vezes assintomáticas, elas transmitem os vírus por anos. E a consequência principal é se esse vírus partir delas para uma gestante. Então, a gente deve orientar a gestante a evitar beijar a boca de outras crianças, principalmente se ela for IgG negativo, cuidado com utensílios, talheres, itens pessoais, e o futuro promete, né? Embora muitas vacinas tenham sido estudadas, por enquanto temos 2 aí que estão se encaminhando, foram citadas no tratado, que é a de glicoproteína B recombinante e a de RNA mensageiro. Então a gente pula para a próxima doença, né? Respira um pouquinho. A próxima doença vocês já conhecem, é a sífilis congênita, causada pelo treponema pálido, na transmissão vertical pela placenta ou no canal de parto. As consequências também são muito importantes em todo mundo, afeta
1 milhão de gestações, e pelo menos um terço dessas gestações vão ter intercorrências relacionadas direta ou indiretamente à sífilis. O Brasil não fica para trás, infelizmente, 900 casos a cada 100 mil, e as consequências são aborto, prematuridade, baixo peso, questões que a gente vai discutir brevemente, mas também um pouco mais na frente, nos próximos slides. O quadro clínico, a gente vai dividir em dois momentos: a sífilis congênita precoce e a tardia. A precoce é aquela que acontece até 2 anos de vida, e a tardia é de 2 anos para frente. A precoce é bastante inespecífica, então a gente tem baixo peso, prematuridade, icterícia, grau de perda auditiva geralmente bilateral, e a tardia, que vai de 2 anos até 70, né, não tem um limite, é realmente tardia. Na criança, a gente tem a tríade de Hudson, também muito cobrada nas provas, que é composta pelos incisivos centrais em chave de fenda, pela ceratite intersticial, ou seja, uma inflamação no interstício da córnea, a perda auditiva, né? E essa tríade pode ser acompanhada ainda da fronte olímpica, aqui é a imagem da direita, e também dos molares em amora. Ainda sobre a síndrome congênita da sífilis de aparecimento tardio, quando ela é apresentada na criança, ela é diferente da do adulto, tá? Então, um adulto pode ter contraído lá na placenta, quando nasceu, e só manifestar ao longo da vida também e ser congênito, apesar de improvável. Enfim, na criança, Ô, a Wes, perda tardia, esse oi, segundo da trilha de Hudson é o quê que eu não perdi? ceratite intersticial. Ah, entendi. Valeu. Isso, a Eu fiquei ceratite vendo vem de aí. inflamação da córnea. Intersticial porque é o interstício da córnea, né? Então, causa essa opacificação nebulosa aí no exame físico. Massa. Valeu. Show? Valeu. A peraltiva na sífilis congênita da criança, ela tende a ser bilateral e profunda, sendo simétrica, e raramente tendo sintomas vestibulares. Já a congênita tardia do adulto, ela em muito se aproxima da adquirida. Então, quando eu explico para vocês, baseado no tratado, a congênita tardia, a gente também está explicando a adquirida no quadro clínico. Então, ele pode ser assimétrico, um pior do que o outro, apenas de um lado. Ela tem um padrão de flutuação que não tem a da criança, e os sintomas vestibulares, como a vertigem. A Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela também fez um fluxograma para sífilis neonatal. E para entender um pouquinho esse fluxograma, a primeira pergunta que faz lá em cima é: a gestante, a parturiente, ela tem teste reagente rápido para sífilis? Se ela tem, ela entra no fluxo, faz o teste não treponêmico. A segunda pergunta: ela tratou durante a gravidez? Se não tratou de forma adequada durante a gravidez, já faz o diagnóstico aqui do lado direito de sífilis congênita. E se pede o screening padrão da sífilis. Se nenhum desses exames do screening padrão da sífilis vier alterado, a gente faz só a penicilina na dose de 50 mil unidades quilo em dose única. Se qualquer um desses exames der alterados, menos o líquor, a gente pode tratar ela com a penicilina cristalina ou a procaína. Mas se der alteração no líquor, necessariamente ela tem neurosífilis e só pode, de opção terapêutica, ser a penicilina cristalina por 10 dias. Voltando lá em cima para a chave, supondo que a puérpera realmente tratou direitinho durante a gravidez, isso não é o suficiente para afastar o diagnóstico de sífilis congênita, a gente tem que fazer o teste não treponêmico no bebê, e se ele for pelo menos 2 vezes maior do que o da mãe, ele também já fechou o diagnóstico de sífilis congênita e vai voltar a seguir essa coluna da direita que a gente explicou nesse instante. Se o teste não tiver essa diluição maior, a gente vai partir para o exame físico da criança. Exame normal, pô, então a criança foi exposta a sífilis, mas não tem necessidade de tratar naquele momento. Se tiver alteração no exame físico, aquele teste que pode não ter sido maior que 2 diluições, se ele for reagente com o exame físico alterado, ainda assim também faz o diagnóstico. Agora, se o teste for negativo, a gente vai pensar que essas malformações são secundárias a outras síndromes que devem ser pesquisadas no algoritmo, no raciocínio clínico. Tratamento de sugestão CRATES, né? Então, a gente considera recente ou sífilis tardia latente ignorada. Um é de 1 semana e o outro são 3 semanas, né? Passadas uma dose semanal de 2.400.000. Lembrando que não tem outra opção na gestante, porque não reduz a chance de transmissão no feto. A única opção viável é a penicilina.
O próximo assunto, respira, é muito conteúdo, né? Então, o próximo assunto é o herpes simplex vírus. Ele também é um membro da família herpes viridae. E como a gente tinha discutido, necessariamente, por ser membro dessa família, é um vírus de DNA de fita dupla, com a habilidade de rastejar pela pele e pelos nervos. Nesse caso, o herpes simplex tipo 1 tem a facilidade de rastejar pelos lábios e o tipo 2 pelas genitálias. A transmissão é pelo contato direto com as ulcerações e a infecção congênita se dá geralmente no canal de parto, tendo as manifestações acontecendo na primeira ou na terceira semana após o parto. Muitas gestantes, elas são assintomáticas, mas ainda assim estão liberando o vírus. E se estima ainda que 60% das gestantes que são soropositivas para o tipo 2, elas também sejam concomitantemente positivas para o tipo 1. A perda auditiva, ela lembra muito do primo dela, do citomegalovírus, mesma família, então fica fácil lembrar. Imprevisibilidade, pode ser súbito, pode ser progressivo, pode ser de um lado, do outro, pode ser de um lado e progredir para o outro lado, pode ser leve, ficar severa ou profunda. Mas o detalhe diferente aqui é que quando o herpes simplex se apresenta na forma de meningoencefalite, aí a questão é mais embaixo. Necessariamente a perda vai ser severa, profunda, a perda auditiva. Não se explicou muito no tratado e só colocou 3 linhas. Basicamente, ele disse que a fisiopatologia é por conta de uma fibrose difusa, pega a estria vascular, pega a membrana tectória, pega as células ciliadas, pega as rampas timpânicas e vestibular. O diagnóstico, ele pode ser feito, quando ele é feito, né? Ele são em situações um pouco tristes, né? Veja, 1 a 3 semanas pós-parto, a criança evoluiu com rastro cutâneo, com disfunção de órgãos, então hepatite, disfunção respiratória, pode ou não ter evoluído com uma meningoencefalite. Então, esse artigo diz para a gente que os neonatologistas pensam no herpes simplex quando tem uma criança grave, uma sepse que não respondeu a antibióticos, com hemoculturas negativas, uma doença disseminada e com a meningoencefalite. Então, espontâneo, com gravidade, neonato, já tem que necessariamente pensar no herpes simplex. Os exames, a cultura, o PCR, a microscopia, a imunofluorescência, são opções. O tratamento da mãe, ele pode ser feito com a ciclovir 3 vezes ao dia por 7 a 10 dias. Se a mãe fechar critério para herpes simplex recorrente, ou seja, pelo menos 6 episódios nos últimos 12 meses, a gente está autorizado a fazer a terapia supressora, que é o mesmo tratamento do aciclovir, iniciado depois das 36 semanas até o parto. Não pode parar. Começou, não pode parar, para reduzir as catástrofes que foram discutidas no slide anterior. Se tiver lesão ativa no canal de parto, cesariana acaba sendo o melhor caminho. Indo para o bebê, a gente faz tratamento endovenoso com a ciclovir. Quando é uma encefalite, a dose é de 10 a 15 mg quilo dia, espaçadas em 3 vezes, ou seja, de 8 em 8 horas. Quando há uma meningite, que é um quadro menos grave, mas não deixa de ser grave, mas o miligrama acaba sendo menor, vai de 5 a 10, mantendo a dose de 8 em 8 horas. Uma opção, nesse caso, é usar também o valciclovir, na dose de 1 grama 2 vezes. Perceba que é uma dose muito alta, mas quem toma não é o bebê, é a mamãe. Então, se a mamãe estiver dando leite para o bebê, ele vai receber o antiviral valciclovir pelo leite, que é uma opção muito mais cômoda, né? Mantendo o vínculo da mãe e do bebê, com uma boa biodisponibilidade para o sangue da criança. Vamos para o próximo. Rubéola. Rubéola, rubivírus, ele pertence à família Matonaviridae. Eu coloquei um alerta aqui, por quê? O tratado disse que ele pertence à família Togaviridae. Porém, se sabe já que desde 2019, o vírus da rubéola é tão diferente, tão particular, suas propriedades de membrana, suas espículas, que ele ganhou uma família própria, tá? E agora está ele sozinho com mais 2. Um que é um vírus de felino e o outro que é um vírus de morcego. Então, ele é diferente dos demais. Sua transmissão ela é feita por gotículas de saliva, os perdigotos. Nos adultos cometentes, é um quadro gripal leve, inespecífico.
Na gestante, quando se contamina e pode passar para o bebê, as consequências também são ruins, então a perda auditiva, a catarata congênita, quadro de deficiência intelectual, anormalidades cardíacas. Agora, o bacana, assim, para aprender, no caso, né, o interessante aqui da rubéola é que dos vírus discutidos no capítulo, é aquele que tem um aspecto mais constante. A média dos casos sempre cai para uma perda que aparece entre 6 meses e 12 meses de vida, uma perda em plano, tá? Então pega tanto as baixas frequências quanto média e altas frequências, uma perda que é desproporcional ao reconhecimento de fala, o que caracteriza com certeza um dano muito mais superior do que apenas ao nervo coclear. Seu diagnóstico na gestante é sorológico. Se ela tiver tido um contato com um caso suspeito e ela for IgG negativa, depois desse contato, 3 semanas, ela tem que repetir o teste. E se soro converter, a gente tem que fazer o bloqueio da transmissão com a imunoglobulina, feito no pré-natal de alto risco também. O recém-nascido, então, cultura da orofaringe, análise do xixi, análise sorológica, também são opções. O tratamento é reabilitação auditiva, não tem nada em específico, mas a gente pode prevenir através das vacinas no bebê de 12 meses e 15 meses, né, a tríplice e a tetravirais, mas a gestante não pode de jeito nenhum tomar vacina porque é de vírus atenuado, então pode infectar o bebê. A forma de bloquear, como a gente viu na estante, é usar a imunoglobulina se tiver contato soro-converter. Próxima doença, toxoplasmose, um protozoário intracelular obrigatório, vocês já também conhecem, né, que é o ciclo do gatinho, das fezes, as formas infectantes. Quando é transplacentária, a forma infectante é o taquizoíto, né? A gente pode ingerir na carne crua, mal cozida. Bom, das características da pera auditiva, eu acho que o que vale a pena lembrar aqui, enfocar, é que é uma doença, quando se apresenta na sua forma sindrômica, tem uma chance de ter perda auditiva. Quando não tem uma forma sindrômica, é muito difícil ter a perda auditiva. E o seu tratamento sempre vai ter benefício em reduzir a prevalência do déficit auditivo. Então, é uma doença que a gente pode tratar, tem tratamento, tem vários algoritmos, está no pré-natal do Brasil, no programa, né? E um dos fluxogramas é esse, que a gestação atendida nas primeiras 16 semanas, se a gestante já começa com IgG positivo e IgM negativo, infecção pregressa, imunidade, nada a ser feito, só manter a vigilância no pré-natal. Se ela começa com os dois positivos, a gente já tem a possibilidade de ser uma infecção recente pelo IgM, pede o teste de avidez, e o mesmo raciocínio da outra doença lá, né? Então, baixa avidez e infecção recente. Inicia espiramicina no primeiro trimestre, porque o outro esquema é teratogênico, né? Bom, se for IgM positivo e IgG negativo, aí realmente não tem o que conversar, infecção recente. O curioso, que para mim foi um pouco novo, né, é que quando os dois são negativos, o ideal é que mensalmente, e não respeitando a regra dos trimestres do pré-natal, mas que mensalmente se faça a sorologia. E que no momento que tiver a sorologia positiva, se acontecer, já passa o bloqueio com a espiramicina, porque é uma gestante suscetível. Tratamento gestacional, primeiro trimestre, espiramicina. Passou das 18 semanas, estamos autorizados a fazer o esquema tríplice na gestante. No bebê, que já nasceu com a síndrome congênita, 6 meses de tratamento pelo menos. As doses mudam, mas o esquema é o mesmo. No adulto, é principalmente a sulfadiazina e a pimetamina. Tem tabelas específicas, mas essa acaba sendo a dose padrão. A duração do tratamento muda, sendo de 4 semanas e não de 6 meses, como no bebê. Mas também acompanhamento conjunto com o infectologista, né? É uma doença muito peculiar, não é aconselhável fazer esse acompanhamento de forma nenhuma sozinho. Mais outra, vamos para mais outra. Antes de começar essa doença, vou mandar um videozinho para vocês. Me digam se vocês estão conseguindo ouvir. Paciente com múltiplas perfurações. Estão ouvindo? Amo. Paciente com múltiplas perfurações no tímpano, associada à descarga purulenta diária há mais de 3 meses. Negador, refere perda importante auditiva. O que você não pode deixar de pensar nessa situação? Otite média,
tuberculosa. Quando o Mycobacterium tuberculosis ascende para o ouvido médio e gera uma destruição, uma inflamação importante da região. Seu tratamento ele pode ser feito com o esquema RIP por 2 meses, seguido do esquema RI de antibiótico por mais 4 meses. De preferência, acompanhado por um infectologista. Cada caso pode variar a necessidade de uma abordagem cirúrgica. E aí, conhecia? Então, Só feita voz assim essa mesmo. propagandinha, Usa, foi um é, resumo, né? Oi? usa o próprio vídeo de referência, só você mesmo. Essa foi boa. Bom demais. É porque ficou bem resumidinho, assim, prático, né? Para guardar, basicamente, a tuberculose do ouvido médio, ela é secundária, raramente ela é primária. E ela é secundária à respiratória, tá? Primária pulmonar. E assim sendo, otorreia contínua, múltiplas perfurações que coalescem, pode ter uma inflamação do nervo facial por contiguidade e aí desenvolver a paralisia facial. Então, se a gente vê paciente com paralisia facial, com déficit auditivo, uma das coisas que a gente tem que perguntar é se tem otorreia. E tendo otorreia, um dos diagnósticos possíveis é a tuberculose. Então, vamos aumentar aqui o nosso diferencial. A gente discutiu lá no vídeo, mas também está aqui para aguardar as doses, os medicamentos e esquemas padrão, mas nunca se atrever a fazer isso sozinho, sempre com um infectologista. Próxima doença, Zika vírus. 2015 teve o surto de microcefalia. Talvez o mais importante para a gente, enquanto otorrino, é saber o diagnóstico sindrômico de síndrome do Zika vírus congênito. Por quê? A perda auditiva ela tem relação com a síndrome. Quando não tem a síndrome, dificilmente tem perda auditiva. Já cantei a bola aqui para vocês, né? Já adiantei. E essa síndrome são 5 características. A primeira delas é a microcefalia com colapso craniano parcial, o que dá esse aspecto na imagem de redundância de pele. Uma pele como se fosse de cachorrinho, de bulldog, né? A segunda característica já é tomográfica, é uma atrofia cortical específica laterolateral, com calcificações subcorticais associadas. Então, pontinhos assim, salpicados brancos na região ali média temporal, um pouco do lobo frontal também, e do quarto ventrículo também. A próxima característica, número 3, é a degeneração, a atrofia da mácula. A outra característica é a artrogripose. A artrogripose nada mais é do que aquela situação quando o bebê, devido à baixa movimentação, baixa migração de células neuronais, a articulação do tornozelo, ou do cotovelo, ou do pescoço, quando o bebê nasce, permanece com a mesma posição, tá? Não tem a lubrificação para poder ficar maleável. E a artrogripose, ela puxa a quinta característica, que é a última, que é justamente a hipertonia. Muito raramente outras síndromes apresentam todas essas características ao mesmo tempo. Por isso que foi muito novo e investigaram tanto que acharam o Zika vírus naquele momento. Suas complicações auditivas, como eu já tinha cantado a bola, elas estão no espectro grave, quando não tem, até agora, não tem nenhuma evidência, mas os estudos ainda estão acontecendo, né? Quem garante que possa ter uma perda tardia por Zika vírus? Mas o dano cortical é evidente, então, embora os limiares não estejam alterados, essas crianças elas podem ter um dano cognitivo no desenvolvimento da fala, na compreensão da linguagem, em atividades complexas. Resumo: tenha síndrome congênita, alto risco de perda auditiva. Não tem ainda um tratamento específico, infelizmente, para o Zika vírus, mas se propõe o acompanhamento com PEAT no primeiro mês, depois a cada 4, 6 meses, e a partir dos 9 meses, audiometria infantil. Vamos respirar, que agora o tratado ele não aprofunda mais não. Ele coloca, joga. Próximo, próximo, próximo. Tá? Então, daqui para frente, não tem como se aprofundar muito. Covid-19, vírus da pandemia, de RNA, que faz insuficiência respiratória de leve a grave.
A sua perda auditiva, quando acontece, ela é subtenilateral, né, com relativa frequência. Sua fisiopatologia, ela reside tanto no dano direto do vírus, de suas toxinas, como também nas características do paciente grave. O paciente que é grave, ele desidrata, ele usa vasopressor, ele usa múltiplos antibióticos, então, ele usa diurético, né, de alça, furosemida. Então, tudo isso é autotóxico, faz parte da patologia. Especificamente do que concerne ao SARS-CoV, corticoide é o que tem uma evidência. Os estudos são pequenos ainda, mas 60% cerca desse estudo aqui de 23 casos responderam parcial ou completamente ao uso do corticoide. Próximo assunto. Varicela zoster. Ele pertence à família herpes viridis, sendo, portanto, vírus de DNA, fita dupla, com a possibilidade de rastejar pela pele e pelo nervo, né? Bom, ele acometeu o Justin Bieber, né? Ficou famoso, essa situação ficou bastante famosa. As lesões características no pavilhão auricular, quando a gente tem isso, a gente tem a síndrome de Ramsay-Hunt. A perda auditiva, ela tem que ser muito variável, mas com presença significativa de alteração nas frequências mais agudas. O tratamento, ele pode ser com aciclovir ou valaciclovir. O primeiro, ele é mais amplo e mais barato, né? Tá no SUS também. Os dois são mais confortáveis para o paciente. A prevenção, a gente tem 3 opções de vacinas licenciadas. O Shingrix, que a gente participou do evento, né? A Varivax e a Varizig. Acabou. Próxima doença, cachumba. Parotite infecciosa, causada pelo vírus de RNA paramuxovírus. Transmissão por perdigotos, né? As gotículas de saliva. Para a cachumba, o que a gente pode destacar é que a perda é mais unilateral e grave, com muito pouca resposta a corticoide. Então, um prognóstico ruim e unilateral, que a gente podia guardar de informação. O diagnóstico ele é pelo isolamento do vírus, sorologia. Embora não tenha tratamento específico, mas tem a vacina, né? Próximo. Sarampo, também um RNA vírus, que tem a vacina específica e também transmitido por gotículas de saliva. Resumindo muito o quadro clínico, um exantema crânio-caudal de início retroauricular, precedido das manchas de Koplik em mucosa jugal, associado a um quadro gripal, tosse, conjuntivite. Sua perda auditiva, ela tende a ser mais severa, profunda e bilateral, também em frequências agudas. Os dois são vírus de RNA, talvez isso tenha algum grau de relação, mas o que cai em prova, o que despenca em prova aqui, é que dos vírus, esse é o que tem indícios que possa ter relação com a autoesclerose, embora ainda não tenha se conseguido fazer a cultura do vírus nos focos de esclerose. Então, se cai uma pergunta assim, qual é o vírus que possivelmente tem relação com a autoesclerose? Sarampo. Seu diagnóstico, isolamento do vírus em secreções, testes serológicos. Tratamento preconizado é com vitamina A, porque esse vírus ele depleta as reservas da criança e sem vitamina A não consegue regenerar as mucosas, pele, olho, pulmão, e a chance de pneumonia com morte infantil é muito alta. Próxima doença, a AIDS pelo vírus da HIV, um retrovírus que tem a possibilidade de destruir os linfócitos TCD4, que pode ter uma infecção primária, que é bastante inespecífica, então dor de garganta, calafrios, que pode se cronificar ao longo do tempo e está associado a infecções oportunistas. Então, tem um misto aí de lesão auditiva direta pelo HIV, que não se conhece muito, né? E de lesão associada a outras infecções. Então, se tiver outras infecções, a otorreia pode aparecer, então a tuberculose, a otossífilis. Na criança, antes que aconteça necessariamente uma infecção oportunista, você pode ter uma perfuração de membrana timpânica pelo vírus do HIV também. Então, o diagnóstico, ele pode ser por isolamento direto do vírus também, sorológico também. De diferente a história da janela imunológica, né? Então, que a gente tem que respeitar, só porque o fato de deu negativo no momento não significa que não tenha contraído se estiver dentro da janela, né? Acabou. Próxima doença, a labirintite, que a professora já deu aula para a gente, então só bem rapidinho aqui, é um processo infeccioso do labirinto, bacteriano ou não, né? Então, sintomas de dor auricular, secreção no ouvido médio, sintomas vestibulares, a perda auditiva, neurovegetativos.
E tem duas vias de transmissão da fisiopatologia, né, no começo de tudo. Ou foi realmente do ouvido que inflamou o labirinto, ou foi uma meningite que foi para o labirinto, né? São as duas principais causas. E a serose, quando não tem bactéria ativa, né, pode ser viral, medicamentosa, irritativa, e quando passa, até a secreção se torna purulenta, ou a clássica bacteriana, que após o período de inflamação e da necrose, pode ter a consequência terrível que é a labirintite ossificante. O tratado mostra essa imagem quando a gente tem uma opacificação do giro basal aqui no começo da ossificação da cóclea, e aqui quando tem uma ossificação completa dos giros cocleares. O tratamento, nesse artigo que eu peguei aqui de Araújo, vai depender de cada caso. A meningotomia pode ser uma opção, né? Quando você tem uma irreversibilidade e uma evolução importante da ossificação, o implante coclear pode ser uma opção. Pronto, acabou esse lado agora. Vamos para as arboviroses adquiridas, né? Então, zika, dengue, chikungunya, e a sua relação com a periavitiva. E a sua relação é que ainda não tem. Está discutindo. Então, o livro não quis se comprometer. Tá? Talvez cause, talvez não cause, tem mecanismos propostos, mas nada ainda definido. Essa foi a aula. Sei que foi muito conteúdo. Me esforcei um pouquinho para trazer para vocês. Obrigado aí pela atenção.